Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Começando agora mais uma exposição bíblica do projeto Bíblia Aberta, comigo, pastor Paulo César Reis. O nosso texto de exposição de hoje é 1 Pedro 4, do verso 1 ao verso 6. E eu gostaria de convidá-lo agora a abrir a sua Bíblia, se preparar aí para acompanhar comigo esta exposição bíblica e também convidá-lo a se inscrever no canal Paulo César Reis aí no YouTube e dar o seu like no vídeo e também ativar o sininho para ser notificado sempre que houver uma nova postagem, ok? Bem, vamos então à leitura do capítulo 4, dos versos 1 ao verso 6. Pronto para começarmos? Vamos lá. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado as vontades dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Amém. Graças a Deus por esta palavra profunda. Requer a sua atenção agora para o perfeito entendimento desta palavra, desta mensagem do apóstolo Pedro, que na verdade, queridos, é uma continuação da palavra anterior, lá do capítulo 3, porque lembrando a quem já sabe, ou informando a quem não sabe, o texto original da Bíblia não tinha divisão de capítulos e versículos. O livro era um todo, seguido. Esta adição, esta colocação de capítulos e versículos se deu lá no século XII, uma boa ideia por um estudante, um leitor da Bíblia que queria ter maior facilidade de localizar as passagens. Foi uma ideia tão excelente que acabou sendo respeitada e atendida por todas as impressões da Bíblia, inclusive a primeira, lá de Wittenberg, o alemão que inventou a tipografia, a imprensa. Isso ajuda sobremaneira, mas a divisão natural do texto não inclui uma interrupção no capítulo 3, verso 22. É um todo, é uma continuidade. Está falando do sofrimento de Cristo e sua glorificação como exemplo ou motivador também para a nossa persistência, a nossa fidelidade, mesmo em meio a perseguições, tendo em vista que também seremos glorificados juntamente com Cristo. E diz o texto: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Armar o pensamento. O que é armar? É ficar com a arma pronta para ser usada, não é? E como que a gente arma o pensamento? Colocando as armas que o pensamento vai usar para se defender em momentos de ataque mental, emocional, espiritual. Esses ataques partem da nossa carne, na nossa incredulidade, partem dos inimigos da nossa fé, que quer nos atingir com palavras que nos levem a desacreditar nas promessas de Deus, e partem do próprio Satanás, através das suas setas malignas, das ações dos seus demônios, dos seus anjos caídos, que querem atingir a nossa mente e construir fortalezas malignas em nossa mente. Mas se a nossa mente, o nosso pensamento estiver armado, ele vai se defender.
E nós vamos então colocar essas armas à disposição dos nossos pensamentos, que são as promessas bíblicas, a palavra de Deus, a compreensão de que aquilo que Cristo fez está feito e vai nos atender. Diz aqui, olha, armai-vos vós também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Sofreu aqui significa morreu, se referindo a Cristo. A gente peca, qualquer ser humano, peca por meio do corpo. Como também decide obedecer a Deus e se converter por meio do corpo. Quando a alma e o espírito deixam o corpo, duas coisas não podem mais acontecer com a gente. A gente não pode mais pecar e a gente também não pode mais escolher, decidir servir a Deus. É na vida da carne, na vida do corpo. Então, quando deixamos o corpo, cessou também toda a possibilidade de pecar. O apóstolo Paulo escreveu, todo pecado que uma pessoa comete é por meio do corpo. Então aqui diz que quando Cristo morreu, aquele que sofreu na carne, que morreu, deixou o pecado. Cristo agora já não podia mais ser tentado pelo pecado, ainda que ele nunca pecou, mas na carta aos Hebreus diz que ele foi tentado a pecar, como nós também, em todas as coisas. E quando eu citar o texto bíblico que diz todas as coisas, você pode colocar aí uma lista que não vai terminar tão cedo, de coisas que a gente pode ser tentado a fazer e que é pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, como nós, a semelhança de homem. Todavia, não pecou. Mas quando ele morreu na carne, isto é, no corpo, ele agora não podia mais ser tentado pelo pecado. Isso é bom, isso é maravilhoso, porque aquele que morreu em Cristo está seguro, né? Nunca mais vai pecar, mas também quem morreu sem Cristo nunca terá a possibilidade de receber a salvação. É em vida, e diz aqui, verso 2, para que no tempo que vos resta na carne, isto é, na vida física, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, paixões carnais, os desejos da nossa carne, da nossa natureza decaída que herdamos dos nossos primeiros pais. Essa pandemia espiritual, esse vírus espiritual do pecado que passou a todos os humanos, inclusive eu e você. Aqui diz que quando ainda estivermos vivos nesse corpo, nessa carne, que não vivamos mais segundo as paixões carnais, porque agora somos novas criaturas, pessoas que andam pelo Espírito e não pela carne. Ainda que estejamos na carne, não militamos segundo as obras da carne. Diz aqui, mas segundo a vontade de Deus. Aí agora tem duas coisas para atender, ou a vontade de Deus, que é a nossa santificação, ou a vontade da carne, com seus apetites, que precisam ser ordenados, cabresteados, subjugados, vencidos, todo dia, por todo mundo, a vida inteira, até o último dia, enquanto estivermos na carne. Isso se chama santificação pessoal. E diz aqui o texto na sequência, verso 3, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. É claro que o catálogo da vontade dos gentios, ou seja, das pessoas do mundo, não está completo aqui. Ele nunca está completo em nenhuma citação da Bíblia, porque ele é muito longo, é uma lista imensa, mas aqui estão relacionados a alguns que já dão o exemplo do que é praticar a vontade da carne, do mundo, dos gentios, como é chamado aqui. Aqui cita, por exemplo, dissoluções, que são intrigas, inimizades. Diz mais, concupiscências, que são desejos pecaminosos, das mais variadas formas,
tanto pela ganância do dinheiro, da fama, do poder, quanto de apetite sexual desordenado. Apetite sexual em si mesmo não é algo errado. Errado é a sua expressão ou a sua desordem. E aqui diz concupiscências. É uma palavra que não usa mais hoje. Poderia ser desejos pecaminosos, né? Que mais? Borracheiras. Não tem nada a ver com borracha e nem com borracheiro, né? Uma nobre profissão que nos socorre tão oportunamente aí nas estradas do Brasil e nas ruas da cidade, né? Mas aqui borracheiras são aquelas diversões, aquele lazer, aquelas brincadeiras extravagantes, irreverentes, escandalosas e que não terminam bem. Quantas brigas familiares, quantas mortes, quantos acidentes poderiam ter sido evitados se não fossem as borracheiras. Inclusive, em espanhol, o bêbado é borracho, borracho, porque é aquele que está fora de controle, aquele que não ordena bem seus atos, palavras e atitudes. E quando as brincadeiras, as reuniões, o tempo de lazer leva para esse lado, é coisa da carne, é coisa do mundo. Diz aqui, olha, borracheiras, orgias, tire as crianças da sala. Nós vivemos um tempo de acesso sem igual a conteúdo de internet, de TV por assinatura, de onde jorra caudalosamente todo tipo de orgia e aberração sexual. Coisas as mais bizarras. Mas esse é o curso do mundo, é a vontade dos gentios. É aquilo que diz aqui, as paixões humanas, as paixões dos homens, no sentido genérico, homem e mulher. Mas para o povo de Deus o caminho é outro. É o caminho da santidade, é o caminho da obediência à palavra, é o caminho chamado aqui de a vontade de Deus, lá no verso 2, né? Mas já estamos no verso 3, que fala de orgias, bebedices. Dá uma olhada na sua rede social. Se você tem muitos contatos, você vai ver muita gente que não consegue postar uma foto sem apresentar uma bebida alcoólica. A cerveja, latinha, garrafa, uísque, e fazem isso como uma forma de ostentar uma aparente vida boa, um conforto, uma alegria. Quanta gente que quando chega como hoje, numa segunda-feira, no trabalho, o assunto que predomina nas primeiras horas é tanto que eu bebi, onde que eu bebi, o que eu bebi. Mas a palavra de Deus é muito clara para um verdadeiro cristão, para uma verdadeira cristã. Não olhes para o vinho quando resplandece no copo e quando se escoa suavemente. No fim picará como uma cobra. A palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O verdadeiro cristão, ele não faz apologia em rede social à bebida alcoólica. Ele não colabora com esta forma desgraçada, perdoe a expressão, que o diabo tem usado para destruir lares, famílias, vidas, casamentos, relacionamentos, riquezas. Tem ido pelo ralo por causa do alcoolismo. Então, um verdadeiro cristão, ele vai ficar longe disso, ainda que a Bíblia mencione o povo nos dias do Novo Testamento tomando moderadamente vinho, não tinha nada a ver com esse vinho de 10, 12 graus de hoje aí, de alcoolismo. O vinho dos tempos bíblicos era outro, e eu tenho estudo bíblico sobre isso, pesquisa fundamentada na palavra de Deus e posso compartilhar com você. Bebedices. Se você é um cristão e faz o aniversário da sua filha, do seu filho, ou seu, ou o casamento de alguém da família, quem de fato for seu amigo e te respeitar, vai respeitar também a sua escolha de não servir bebida alcoólica. Porque um cristão não faz isso. Se fizer, não está honrando o nome de cristão. Não interessa se estamos em 2021, a palavra de Deus é a mesma, não mudou.
há coisas que mudam e há coisas imutáveis. A palavra de Deus é uma delas. Seus princípios inerrantes, infalíveis. E aqui diz mais ainda o texto, depois de bebedices, detestáveis idolatrias. Toda idolatria é detestável. Toda. Mas quando fala aqui de detestáveis idolatrias, e no plural, porque há várias formas das pessoas se tornarem idólatras. Por que uma pessoa se torna idólatra? Ela põe um ídolo no seu coração para chamar de seu, de Deus, ou de mediador entre ela e Deus. Porque um ídolo é uma coisa que ela controla. Enquanto que Deus é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, e nós devemos negar a nós mesmos e nos submeter a Ele, isso quer dizer negar a uma paixão humana, a um desejo humano e carnal. O ídolo não é nada, o ídolo não exige nada. A pessoa faz o ídolo, se apega com ele antes de sair para matar, antes de sair para adulterar, para prostituir, para calotear, para enganar os outros. E quando ela volta, o ídolo não está lá na porta esperando, falando, bem feito, hein? Que coisa feia que você fez, não gostei. Não, o ídolo não vai dizer nada, porque os ídolos não são coisa alguma, diz a palavra de Deus. Onde você já viu aí os mandamentos do ídolo tal? Não, a pessoa faz para com o ídolo o que lhe der na cabeça. Por isso a idolatria é detestável, porque todo ídolo, de todas as espécies, de todas as formas, é detestável a Deus, porque aquilo é feito pela mente humana para colocar-se no lugar de Deus. Por isso a idolatria é detestável. E alguém que vive para Deus, que professa o nome de Cristo, deve afastar-se da idolatria. O apóstolo João recomendou: afaste-se da idolatria todo aquele que professa o nome de Cristo. Mesmo que essa idolatria inclui uma liderança evangélica ou pseudo-evangélica, que se passa por cristã, nós não podemos pô-la entre nós e Deus. Nada, qualquer coisa, até um ente querido, uma liderança, um bem, qualquer coisa que ficar entre nós e Deus é ídolo. E nós devemos tirar não só os ídolos da parede, mas também do nosso coração. Essa é a palavra para agora, 1 Pedro 4, 1-6. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.